One, two, three. Bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje, uma presença muito especial do Luiz Marques, do Boteco Português, um restaurante em Salvador, um restaurante fantástico da gastronomia portuguesa. E o Luiz hoje vai contar um pouquinho todas as curiosidades, os pratos, tirar algumas dúvidas minhas, algumas dúvidas que podem ser de alguns ouvintes também. Boa noite, Luiz. Boa noite, Gabriel. Muito Tudo legal. bem? Obrigado aí pela oportunidade de falar contigo. É muito importante É um grande aqui prazer para o estar nosso com canal. você. Legal. Luiz, para iniciar nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência na gastronomia, como começou, se puder contar um pouco para a gente. Certo. Olha, a minha experiência na gastronomia, ela, digamos, se estende, está inteiramente ligada à minha experiência na hotelaria, certo? Certo. Eu tenho quase 40 anos de hotelaria, certo? Eu comecei no final dos anos 70, mais entre 78 e 79 na Suíça. Eu estava vivendo com os meus pais na Suíça e aí, estando na Suíça, inteiramente ligada à hotelaria e à restauração na Suíça, decidi que a minha vocação seria a hotelaria, certo? Então, trabalhei durante alguns anos na área de restauração, em bons restaurantes, em bons hotéis, e em seguida decidi fazer a escola hoteleira na Suíça, certo? Então, fiz a escola de gestão da hoteleira de Lyon, nos anos 84, 86, Certo. e durante muitos anos, digamos, eu sou um hoteleiro, digamos assim, certo? A minha vida toda foi na hotelaria. Aí, durante vários anos, eu trabalhei em várias companhias internacionais, na Suíça, depois saí da Suíça em vários países, inclusive aqui no Brasil, onde estamos agora, mas em África, Caribe, Estados Unidos, América do Sul, Nossa, Europa também. que E bacana. trabalhei muitos anos também na área de alimentos e bebidas. Então, a minha experiência de restauração, ela também está muito ligada a alimentos e bebidas, onde durante muitos anos fui diretor de alimentos e bebidas e diretor corporativo de alimentos e bebidas de cadeias de hotéis. Então, consegui beber muito dessa área gastronómica e dessa área de restauração, certo? Cozinha, serviço, em vários países, ou seja, beber um pouco das influências de vários países. E o lado português, da gastronomia portuguesa, tem a ver muito, claro, sou português de origem, correto? Sim. Tem a ver também muito com a família que eu via quando era pequeno, a minha avó fazer comida que nós hoje chamamos, com eufemismo, de comfort food, ou seja, a comida Sim. da vovó. Eu vi isso, ouvi via cores com a minha avó e depois com a minha mãe, certo? Aqueles almoços e aqueles jantares que demoravam Nossa. 2 horas, 3 horas a serem feitos para depois a gente poder sentar na mesa. Então, tudo isso fez com que a gente chegasse nesse momento e tivesse esse desejo de podermos montar um restaurante de comida portuguesa, tá? Pensei Certo. muito há anos atrás que tipo de comida a gente iria fazer. Ao momento dado achei que talvez que seria uma comida de fusão. Mais tarde vim a ver que seria a comida portuguesa de raiz, a comida portuguesa tradicional, que seria, digamos, o nosso boteco português. Foi pensado e já repensado já há vários anos para agora nós podermos iniciar ele. Tá? Muito legal, Luiz. E é bacana que toda a sua experiência, né, tanto no ramo da hotelaria, ainda mais por toda a sua passagem na Europa, em diversas redes, né, trouxe para você uma experiência muito grande de A organização do gente, restaurante, né? a gente abriu muito restaurante e muito hotel para essas Sim, companhias, então chegava sim. o momento de nós abrirmos um restaurante para nós mesmos. Exato, porque de toda essa experiência, né, desde do cardápio, do menu, da organização Essa de experiência nos dá tudo, toda uma base bem legal e uma base sólida para a gente saber montar um cardápio, saber montar uma empresa, uma equipe, digamos, né? poder recrutar, selecionar as pessoas, Isso, sim. poder montar uma empresa do zero. Na realidade, a gente está montando uma startup gastronómica, certo? Que hoje é uma empresa, não é? Então,
essa experiência desses anos todos nos deu essa, digamos, essa capacidade de poder fazer isso, digamos, com o mínimo de erros possível, certo? Com certeza. E aqui, por exemplo, eu tenho alguns amigos que são donos de restaurantes também, mas eles, lógico, tem todo um lado, né, afetivo pela gastronomia, que você falou, às vezes, né, a avó, a mãe, sempre teve, né, é, muito essa cozinha afetiva, mas muitas vezes eles não tiveram essa passagem que você teve, né? São pessoas que são O lado da gestão apaixonados, é é fundamental, né? fundamental, exato, Não serve de nada se nós somos uns apaixonados e talvez exato, até sim, altamente profissionais, chefe de sim, cozinha, tudo sim, mais, mas se a gente não tiver o lado da da gestão, gestão, o lado do marketing, o lado do como vender, o lado do cliente, ou seja, como eu contacto o cliente, como é que eu faço voltar, como é que esse cliente vai ficar, fidelizar ele, certo? Então, se nós não exato, tivermos todas essas conhecimento dessas ferramentas hoje, da internet, dos canais de venda, tudo mais, Instagram e tudo, fica difícil, por muito que a gente tenha um produto maravilhoso, uma ideia maravilhosa, um conceito maravilhoso, mas fica difícil depois você poder vender e rentabilizar a sua empresa, né? com Então, isso certeza, hoje é fundamental. Hoje, o mercado é um mercado completamente diferente daquele que a gente conheceu há anos atrás, não é? É um sim, mercado muito dinâmico, com milhares de jogadores, de players a aparecer no mercado, outros milhares também a desaparecer do mercado, sim, mas hoje sim, você tem uma gestão totalmente diferente e um approach ao marketing na sua empresa totalmente diferente daquilo que era há anos atrás, certo? com certeza, Então, temos que estar sempre com os pés bem assentos no chão para que saber se nós estamos vendendo bem, o que é que estamos vendendo, quais são os nossos custos, qual é o cardápio que nós temos, se ele está orientado para os nossos clientes, se a nossa clientela é uma clientela, digamos, que está direcionada ao nosso cardápio e ao nosso restaurante, qual é a nossa localização, o que é que eu posso, quais são os meus concorrentes no entorno, o que é que eu tenho melhor do que eles, o que é que eles têm melhor do que eu, ou seja, onde é sim, que os meus pontos fortes estão e onde é que os meus pontos fracos também estão relativamente à concorrência. Isso tudo não é tão fácil assim de gerir e no dia a dia você tomar decisões. Hoje, para tomar decisões, a gente precisa de relatórios dignos, fidedignos, ou seja, sim, informação correta para você tomar a decisão. Ou seja, voltamos àquela velha planilha que caiu em desuso há muitos anos atrás, infelizmente, e que agora todo mundo corre atrás, que é a engenharia de cardápio, né? Então, certo, se eu não souber o que é que eu estou a vendendo, o que é o mais rentável, o que não é, qual é aquele que atrai o cliente, mas não é rentável, ou seja, toda essa engenharia de cardápio, né, como a gente chamava antigamente, isso hoje é sim, fundamental. Agora, continuo dizendo, não é tão fácil assim para as pessoas que estão no ramo e que têm bases relativamente frágeis. É muito exato. complicado, certo? Exato, exato. Não, com certeza. São pontos fundamentais, né? E um mercado cada vez mais competitivo, né? Hoje em dia, Exatamente. além de competitivo, Aqui acho no que também Brasil o mercado é assim, altamente competitivo, o custo da mercadoria é muito caro. muito Por caro. exemplo, não é diferente da Europa, que o custo da mercadoria é barato. Sim, Você pode fazer uma série de coisas porque a sua mercadoria é barata. Aqui a gente tem uma dificuldade, primeiro, de encontrar matéria-prima, dependendo qual é a isso. localização geograficamente no Brasil onde você está instalado. Em seguida, é tudo muito caro, certo? Sim, Em terceiro lugar, o fornecedor tem hoje, amanhã não tem, ou seja, você sim. não consegue ter uma cadeia de fornecimento que seja efetiva. Há todo um processo muito complicado onde você precisa ter sempre um plano B, certo? Aqui o plano B quase que está colado ao plano A permanentemente. Essa era até uma das. Você tocou num ponto agora que até essa era uma das minhas perguntas, né? Com o dólar, né? A maioria acho que dos seus ingredientes, assim, o carro-chefe do seu ingrediente é importado, né? O bacalhau. É tudo importado, E e com o temos ainda dólar o que está efeito hoje, né? dólar nessa importação. Exato. Com certeza. Com o dólar que temos hoje, né? E aí, como que você faz, Luiz? Você traz isso aqui, são importadoras que te atendem direto? É aqui de São Olha, Paulo que você traz? nós temos aqui algumas importadoras em Salvador Certo. que nos atendem, certo? Mas, Tá. claro, até isso é um pouco complicado, porque às vezes elas têm bacalhau, outras vezes não têm, mas Tem, digamos que o sim. bacalhau ainda não é tão difícil de encontrar De assim, a encontrar. gente tem, Certo. só que Certo. os preços são muito loucos. Você vai comprar um bacalhau numa semana é um preço, na outra semana já dolarizou, ou seja, já subiu. Isso
é muito complicado porque você não pode estar a mudar o seu cardápio de preço de venda a cada semana, né? Então você tem que arranjar umas escapatórias para que você não perca nada. Então a gente tem que ter, digamos, imaginação para fazer uns bolinhos de bacalhau, para fazer uns rissóis de bacalhau, para fazer uma série de coisas onde você possa ter custos mais baratos e ao mesmo tempo complementar aquele prato de bacalhau que verdadeiramente, se eu vender aposta, eu tenho que ter uma aposta, não posso ter meia aposta, certo? Exato, então, e não pode perder a qualidade, né? Exatamente, temos que usar um pouco da criatividade, um pouco, sobretudo nós que trabalhamos com mercadoria importada, né? Sim. Mas ao mesmo tempo também é tudo muito complicado quando a gente sai fora do bacalhau e vai, por exemplo, para o leitão, para o cabrito, tudo isso é muito difícil de encontrar, certo? Sim, então a gente exatamente. precisa desenvolver uma cadeia de fornecimento com a agricultura familiar, certo? Com os pequenos produtores da região. Claro, aqui Salvador não é uma cidade como São Paulo, onde verdadeiramente demonstra agricultura familiar em São Paulo, talvez seja um pouco mais complicado, embora à volta de São Paulo se produza tudo, né? Aqui em Salvador a gente consegue encontrar agricultores, uma agricultura familiar, onde um nos fornece o leitão, outro nos fornece o cabrito, outro nos fornece o pato, mas tudo pequenos produtores, certo? Sim. É uma cadeia que você precisa de tempo para montar essa cadeia, mas ao mesmo tempo é uma cadeia que não tem quebras, porque o pessoal, como eles trabalham e vivem sobre aquela agricultura familiar, eles próprios correm atrás para fornecer você, tá? Perfeito. Por outro lado, os produtos que você compra desse produtor são produtos de alta qualidade, que é a agricultura familiar, muito produto orgânico, muito a carne, porque os animais estão em liberdade, então tem outro gosto, um outro paladar, certo? Sim, e conseguimos também preços melhores que a gente tira a cadeia normal de fornecimento das grandes superfícies, né? Não tem atravessador, né? Não tem o atravessador. Exatamente. Então, tudo isso é um trabalho bem, digamos, bem longo, é uma cadeia, é todo um elo que você conquista e vai conquistando com todos esses fornecedores que trazem mais fornecedores para o círculo e ao mesmo tempo você vai tendo mais fornecedores e essa cadeia interrupta com tudo pequenos produtores, tá? Não, perfeito, muito legal, bacana. Ô Luiz, e voltando um pouquinho no início do surgimento do Boteco, né? Eu vi que você tem outros sócios também, né? E como que foi essa junção? São amigos? São pessoas que... Olha, na realidade são amigos do meu filho, tá? É tudo muito jovem, certo? Eles frequentavam muito a nossa casa, tá? E então já há algum tempo que eu vinha dizendo que brevemente iria sair da hotelaria, digamos, convencional e iria correr atrás de um sonho que eu tinha, que era montar um restaurante e fazer essa transição de carreira, que era o momento certo para isso. Sim. E aí eles se interessaram bastante por isso. Quando nós decidimos fazer isso, eles colaram e decidiram que de jeito nenhum eles iriam ficar fora dessa empresa. Não, viram que eram colegas do meu filho, grandes amigos do meu filho, que viraram também quase filhos, né? À força de tanto andar lá em casa. Né? Exato. Eu tenho dois sócios. Um sócio que me ajuda no dia a dia, que é, portanto, faz a operação comigo, que é o Giuseppe, que é um administrador digamos, de profissão e que largou tudo para estar comigo aqui. E temos um outro sócio, que esse não é operacional, que é um biomédico que trabalha na sua profissão, faz parte da sociedade, que é o Herbert. E então ele é biomédico como tal, trabalha para uma grande multinacional, mas esses jovens, eles dão um toque de modernidade também, um toque de juventude, certo? Além disso, sozinho hoje num restaurante é muito complicado. Você não pode estar de manhã, à tarde e à noite, isso é impossível, certo? Isso não daria certo. Então você troca ideias com pessoas mais jovens, certo? Que têm outra cabeça, muito antenados e muito especialistas em tudo que é mídias sociais e que é canais de vendas pela internet, certo? Porque eles estão habituados a pedir tudo pela internet. Então, é uma ajuda, de um lado, uma ajuda fantástica, mas, por outro lado, são cabeças novas, cabeças diferentes, com pensamentos diferentes, muito rápidos, muito antenados, que eles mudam muito devido às mudanças quase que diárias, né? Então, é interessante trabalhar com o pessoal mais jovem, tá? Porque ao mesmo tempo que você tem pessoas a pensar um pouco diferente,
eles também têm algumas ideias que acabam, digamos, enriquecendo as suas e que a gente pode, hoje no mercado, onde o mercado jovem é fundamental também para nós, então há todo um toquezinho que a gente está colocando produtos até de formas diferentes para atrair o público jovem. Tá? Uma roupagem diferente, sobretudo nos petiscos, ou seja, há todo um ensaio aí que talvez se eu não tivesse esses sócios jovens, eu pensaria um pouco diferente, ia para algo mais convencional. Então, é interessantíssimo essa mistura, tá? Foi muito bom. E até pelo gosto, né? Pelo gosto deles também de cardápio, de outra, né? É importante ter uma como eles estão mistura. antenados com os colegas, certo? Tem uma rede muito grande de contactos, então eles sabem o que é que os contactos da idade dele preferem, e eles correm o que é que o restaurante lhes interessa, em quê? Sim, qual é o ambiente, qual é o produto, como é que a roupagem tem que ter o produto, o que é que eles gostam mais das bebidas no bar, o que é. Então a gente acaba se antenando e ao mesmo tempo direcionando já para esse tipo de clientela, que é uma clientela onde eles falam com eles todo dia. Então a gente vai diretamente digamos, à clientela o que ela quer, aos desejos dos clientes. Que às vezes é difícil da gente saber o que é que o cliente deseja e quer. Né? Com certeza. É bastante interessante essa mudança. Muito legal. Essa juventude dentro da empresa. Sim. Não, bacalhau é uma... Eu sou neto, meu avô por parte de mãe era português, né? Ele já é falecido, mas ele, assim, sempre na nossa casa, minha avó sempre fez muito bacalhau e sempre adoramos bacalhau, né? Você sabe que o bacalhau teve uma revolução, o bacalhau para Portugal, ele faz parte intrínseca da mudança que houve na sociedade portuguesa, né? Eu sou originário da região de Coimbra, a minha família vem toda da região de Coimbra, da região da Bairrada, certo? Da região do Leitão à Bairrada, né? Certo. Dos Comandos. E perto de Coimbra, portanto, na região de Aveiro, aquela região toda ali de Aveiro, Costa Nova, Vagos, era o porto da atracagem das frotas bacalhoeiras portuguesas, certo? Tudo estava naquela região ali. Antigamente o bacalhau era comida de pobre. Havia bacalhaus de vários tamanhos, e os bacalhaus pequenos e médios era comida de pobre, porque ele era tão barato, era disso que a população portuguesa pobre se alimentava, na década de 70 para trás, certo? Em seguida o bacalhau vem a ser, como hoje um prato de rico, porque ele virou um prato caro. Até em Portugal, na compra, o bacalhau está caro, comparativamente com o que era antes, certo? Sim. Então, hoje, o bacalhau embora continue sendo um prato típico português, verdadeiramente, o bacalhau, na gastronomia portuguesa, ele está sempre na cabeça de qualquer região portuguesa, mas sim, hoje é um prato que custa muito mais caro que qualquer outro quando a gente come em qualquer restaurante em Portugal, certo? Então, houve essa revolução gastronómica social no país e o bacalhau, claro, seguiu também a moda. Não, muito bacana. E bacalhau, assim, que nem eu falei, quando eu era pequeno, meu avô sempre nos levava. Tinha um restaurante aqui em São Paulo, não sei se você chegou a conhecer, é muito tradicional ali na região perto do Brás, ali chama O Presidente, né? Da Visconde de Parnaíba aqui. E eu me lembro que desse bacalhau, assim, eu sempre... Nossa, no começo, eu não gostava muito. Depois de tanto ir nesse restaurante, acabei, nossa, ficando fã, assim, dessa comida e gostando muito, porque eles tinham um tipo de bacalhau, eles faziam um preparo lá, que eles colocavam meio jogavam no azeite quente, assim, sabe? E ficava uma crostinha, assim, de azeite, assim, como se fosse... Nossa, era uma delícia, assim, né? Sempre servido lá com brócolis e tal. E minha mãe sempre, né, fez bolinho de bacalhau, assim. Então, bolinho de bacalhau agora, final de ano, essas coisas é muito clássico aqui em casa. E sempre meu pai, sempre a gente gostou muito, né? Minha família inteira tem aquela, né, o comfort food, né? Uma comida, assim, lembrança afetiva muito forte da minha avó, do meu avô, né? Então isso é muito legal. E eu tive a oportunidade... Antigamente a comida ela demorava horas a fazer, primeiro porque a comida era feita ainda em forno a lenha, né? Exato. Usava-se muito forno, usava-se muito
digamos, a panela para se fazer comida, mas fazia-se comida para mais de um dia, não se fazia comida para 2 ou 3, fazia-se comida já que durasse 2, 3, 4 dias. Sim, E a sim. comida era feita como antigamente, portanto, era aquela comida qualquer carne que se pusesse na panela, ela durava 1h30, 2 a cozer, para ela ficar mole, quase a desfazer-se. Sim. Muita comida aqui ao forno, portanto, 2 horas, 3 ao forno. Sempre muito vinho nos assados, não é? Que era o que dava digamos, o gosto e sabor, né? O sabor e, sobretudo, o molho, sempre muito. O Portugal tem uma característica que tudo que vai ao forno, raramente é seco. 90 e quase 5% leva tudo molho. E os molhos são muito à base de vinho, sempre, certo? Sim, sempre o colorau, alho, colorau, cebola e salsa como base, e depois o vinho para lhe dar, digamos, o deglacê natural de qualquer assado, tá? Nossa, então, essa comida, ela hoje voltou novamente, ou seja, Portugal voltou há uns anos para cá, devido digamos, à sua posição hoje dominante na Europa de turista, não é? Porque Portugal continua, nesses últimos anos, a ser um destino de eleição na Europa. Então, a gastronomia, ela seguiu e soube aproveitar muito bem essa posição de relevo de Portugal que está na Europa, como o melhor destino da Europa para tanto de praia como de cidade, tudo mais. E a restauração, a gastronomia, ela veio atrás e voltou novamente a ressuscitar a antiga cozinha portuguesa, ou seja, o que a gente hoje chama de comfort food, ou comida da vovó, ou então o slow food, que a gente queira chamar, que era aquela comida que demorava 1, 2, 3 horas a fazer qualquer coisa, certo? Então hoje você volta novamente a ter os assados como era antigamente, a ter aquela comidinha que demora ali 2 horas, que você, verdadeiramente, com todo o sabor, todo o paladar que tem, certo? Então, hoje, verdadeiramente, é fantástico a comida, em Portugal, verdadeiramente, eles souberam novamente resgatar um pouco a comida, que era a comida de eleição e a comida de base, a comida tradicional portuguesa, tá? Então foi muito, muito legal, muito interessante. Que é a comida que nós servimos aqui no boteco. Nós servimos uma comida inteiramente tradicional, certo? Não é uma gastronomia contemporânea, que eu gosto, eu adoro, acho que está-se a fazer em Portugal uma gastronomia contemporânea maravilhosa, tem chefes fabulosos nesse momento em Portugal, mas nós aqui fazemos a comida tradicional, a famosa comida da vovó mesmo. Tá? Isso que eu ia te perguntar, assim, hoje no seu cardápio eu vi que tem muito forte, né, lógico, além dos pratos do bacalhau, se puder contar um pouquinho do que mais sai, e tem esses bem tradicionais, nós temos hoje, né? claro, pratos de bacalhau obrigatoriamente temos que os ter, é indissociável, então nós temos bacalhau à gomeçá, bacalhau com natas, a posta de bacalhau, certo? Temos a meia desfeita de bacalhau que é feita com grão de bico, certo? Mas depois temos uma forte influência da região centro e norte de Portugal, que é onde eu pertenço, lá em Portugal, onde a minha família é originária, onde temos o cabrito à padeiro, que é um cabrito feito no forno com vinho tinto, sempre com colorau, alho, portanto, o louro, todo, deixa-se marinar um pouco durante quase 1 hora e depois vai com esse vinho tinto. Temos o leitão à bairrada, feito exatamente como nós fazemos lá em Portugal. O leitão é cozido, é um leitão de mais ou menos 8 quilos, todo cozido, e lá dentro leva o molhozinho dele, à base de alho, à base de vinho branco, louro e, sobretudo, um pouco de banha hidrogenada, dado que o leitãozinho ele é desmamado, portanto, ele tem entre 6 e 8 quilos, é um leitãozinho pequeno, e vinho branco, e ele vai assar durante 2 horas e meia com aquele molho. Quando nós o retiramos, abrimos, tiramos o molho, e o assado, aquela pele está crocante, crocância total. Depois temos o arroz de pato, novamente, tudo coisas que vão ao forno durante 1, 2 horas, certo? Pato que nós trazemos desses pequenos fornecedores da agricultura familiar, que é aquele pato, aquela carne bem escura, pato maravilhoso, certo? Okay? Temos isso, temos o pernil de porco também, o pernil bem inteiro, feito ao forno também 2 horas e meia, 3 horas, tá? Então, temos uma série digamos, a nossa comida, ela é uma comida toda verdadeiramente
que vai horas ao forno, a aproveitar todos os sucos, muito os vinho, temperos, certo? né? Os temperos, certo? Muito à base de colorau, alho, que é o tempero tradicional português. Então temos esse legado bem no nosso Tradicional. cardápio. Tá? E depois trazemos também dentro do cardápio os petiscos, um pouco de petiscos portugueses de antigamente, com alguns nomes bem engraçados, mas já os nomes reais que se dá em Portugal. Temos, por exemplo, claro, o bolinho de bacalhau, que é sem indissociável. Fazemos rissol de leitão abairrado, ou seja, aproveitamos a carne do leitão abairrada que a gente já faz e faz o rissol de carne de leitão abairrada, que é fabuloso. Fazemos as moelas à moda portuguesa, moelas de galinha, certo? Com um gosto fantástico. Fazemos também aquilo que em Portugal toda a gente come, que é um prato típico em Portugal, que é as febras de porco, que é o pernil de porco, febra de pernil de porco, que vai a assar e depois é cortado e leva um molhozinho de vinho branco, um deglacézinho de vinho branco de alho e um pouquinho de colorau, certo? Para petisco é maravilhoso. O nome em Portugal chama-se febras. Febras de porco, é o nome português. Fazemos a punheta de bacalhau, que é o nome exato que se dá em Portugal, punheta de bacalhau, que é nem mais nem menos que o bacalhau cru, certo? Laminado. Cru laminado, certo? E depois leva todo um tempero de um pouquinho de alho moído, cebola picada, salsa picada, um pouquinho de colorau, um azeite por cima, tá? Um pouquinho de coentro e você tem como se fosse como é que eu poderia dizer? É como se fosse um sushizinho, certo? Embora o bacalhau ele não precise de ter nada por cima, porque ele, quando ele vai à água e fica demolhado, ele é muito molinho, então ele incorpora o azeite dentro, fica fabuloso, tá? Então resgatamos um pouco esses petiscos portugueses, certo? Okay? Claro, temos também leitão de petisco, para as pessoas poderem estar a petiscar uns pedacinhos de leitão e poder estar a beber uma cerveja ou um vinho verde, um frisante, que agora está muito na moda, esse vinho frisante, certo? É um vinho bem levezinho, bem fresco. Lá em Portugal bebe-se frisante com leitão, tá? O leitão acompanha vinho frisante. Frisante, tá. Frisante. É um vinho branco, normalmente é branco ou tinto, mas normalmente é branco que se bebe. Ele tem... É um pouco como se fosse um espumante, mas muito mais leve. O grau alcoólico é menor, anda por 9, 9,5, 9 graus e meio, 10 graus por aí. Certo. Ele é relativamente com bolhazinhas, portanto gaseificado um pouquinho, e ele acompanha geladinho o leitão maravilhosamente, tá? Puxa, que bacana. E eu vi que vocês têm muitos uns sanduíches diferentes também, esse seria os sanduíches nós também quisemos, obrigatoriamente teríamos que fazer algo sempre... Até para delivery, né? Portuguesa. Então, nós fazemos o prego. O prego em Portugal é uma sanduíche feita de carne de filé mignon, tá? São camadas de filé mignon ao ponto para mal passado, vai dentro de um pão redondo e depois leva mostarda em grão. Depois você corta o pão e quando você abre o pão você vê aquelas camadas daquela carne que está ao ponto para mal passado, certo? Bem vermelhinha. Então é uma sanduíche lá em Portugal, chama-se prego. É como se fosse um roast-beef, não? Aqui no Brasil. Não, ele é mais grosso. É mais grosso. É como se fosse um bife. Ele leva 2, 3 bifes de filé mignon, certo? Cortado fino, e levemente só passado, ao ponto para mal passado, mais para mal passado, e depois leva essa mostarda em grão, tá? Então, é uma sanduíche maravilhosa. Fazemos a sanduíche de pernil, com aquela cebola que vai a ser frita, portanto, aquele gosto bem coisa de cebola, um pouquinho de tomate dentro também, e aquele filé e aquele pernil todo despedaçadozinho, certo? Como se usa muito em São Paulo, tá? Aquele pernil que foi ao forno por 3 horas, não é? Com um pouquinho de molho dele. Depois fazemos a sanduíche de leitão, a famosa sanduíche de leitão portuguesa, certo? Temos leitão de um lado e a sanduíche de leitão do outro, tá? Então, o pão é feito aqui mesmo, nós fazemos o pão no nosso restaurante, certo? Na nossa cozinha. Então é um pão caseiro, um pão maçudozinho, aquele pão de antigamente que se fazia, bem maçudozinho, que é para ele que a sanduíche e com os molhos, como os molhos, as sanduíches levam molho, então ele aguenta bem esses molhos da sanduíche. E é o pão caseiro e fazemos a broa também aqui, a famosa broa de milho, tá? De milho.
Puxa, Não que tem como bacana. encontrar isso no mercado, então a gente temos que fazer Fazer. nós mesmos. Não tem jeito. Exato, exato. E bacalhau, Luiz, até para tirar a dúvida dos ouvintes, né? Existem uns 5. Bacalhau dá para fazer de alguns peixes, né? São mais ou menos, acho que uns 5 peixes, né? Que se der para fazer bacalhau hoje, que tem, né? Tem o gado de morrua, né? Tem alguns mais famosos, assim. Mas são mais ou menos, acho que umas 5 espécies, né? Tipos de O peixe, gado de assim. morrua, é o bacalhau, digamos que é o verdadeiro bacalhau, entre aspas, certo? É o Certo. bacalhau, digamos, hoje mais difícil de encontrar, que a espécie está em queda um pouco. É aquele Tá. verdadeiramente que tem a maior altura dele, tá? Isso, que é o Ok? maior, assim, né? Exatamente, é o bacalhau que hoje, digamos, se pode chamar de bacalhau mesmo, Tá. oficialmente Seria o falando. melhor, assim, o melhor de bacalhau seria o Seria o gado de melhor. morro. Depois tem outras subespécies de bacalhau, Tá, certo? Ok? certo. E tem bacalhau de outras origens, que não é a Terra Nova e a parte do Canadá e a parte da Noruega, onde Portugal pesca. Portanto, Sim. pesca nas costas ou da Terra Nova, no Canadá, ou então na costa da Noruega, Noruega, tá? sim. Certo? E depois tem outras espécies de outros lugares, de outras águas frias, e tem também uma subespécie que é mais barata, com uma qualidade totalmente inferior, que é muito conhecido no Brasil, que é o site, Site. certo? É Ah, um certo. bacalhau que quando você coze ele fica meio escuro, meio marrom, certo? O Tá. bacalhau quando você o coze o verdadeiro ele fica branquinho, Branquinho, sempre, isso, certo? isso. O outro é um pouco mais escuro, uma qualidade inferior, seria um bacalhau de segunda, mas pertencem Tá. à família do bacalhau, Bacalhau tá? também, Agora, também. são bacalhaus totalmente de segunda, tá? Entendi. Hoje o gado de morua seria hoje o bacalhau Oficial. oficialmente oficial para que a gente possa chamar de De bacalhau. bacalhau. Perfeito, Exato. perfeito. Muito bacana. E teve alguma, assim, você falou, né? Você mistura a tradição, né, da culinária portuguesa mais tradicional com essa moderna, né? Teve alguma releitura que você fez, assim, pegando um pouquinho do tradicional e adaptando alguma coisa mais contemporânea, alguma coisa nesse Sim, sentido, estamos a assim? fazer É, algumas leituras um pouco, sobretudo nos petiscos. nos Nos petiscos, petiscos. porquê? Porque Certo. na parte da cozinha tradicional, embora bacalhau em Portugal, você sabe que tem 1000 receitas, não é? Sim, Cada casa tem a sua receita, ou seja, cada um faz uma revisitação de qualquer prato, não é? certo. E não há discussão. Mas, digamos, nós não conseguimos muito sair, sobretudo no bacalhau, não conseguimos muito sair daquilo que é a realidade, certo? Ok? Não Tá. dá para fazer algumas misturas, porque senão a gente não lhe consegue chamar depois o nome, Exato, embora o exato. bacalhau você pode o fazer como quiser, certo? Ok? Sim, Agora, nos petiscos, sim, nos petiscos dá para fazer umas releituras, inclusive dá para atualizar os petiscos ao momento que se vive, para quem é o seu tipo de clientela, então dá para fazer umas revisitações e dá para criar algo novo, consoante os clientes que você tem, consoante qual é o seu tipo de clientela e consoante qual é o seu tipo de restaurante, de bar, de boteco. Então isso dá para fazer sim, tranquilo. Agora, sempre a gente está sempre, claro, atualizando, modernizando. Alguns componentes entram um pouco mais ou um pouco menos, certo? Sem certo, sombra de certo. dúvida, tá? Mas há certos acompanhamentos que não dá muito para mudar, porque senão você tem que mudar Exato. o nome. Tá? Se não Então, perde, perde. se eu sirvo Exato. bacalhau em posta, não tem jeito, eu tenho que ter aposta. Se eu lhe chamo bacalhau à brasa, é outro tipo, mas há certas coisas que não dá para fazer grandes modificações. Agora, no petisco, sim, os petiscos, esse tranquilo. Dá para nós atualizarmos, revisitarmos, fazermos 1000 coisas nos petiscos, sem perder a qualidade, claro, sem perder inclusive a origem, a tradição, mas dá verdadeiramente para você fazer coisas bem legais. Que bacana, que bacana. Outro dia eu estava vendo uma matéria, Luiz, é muito forte. Aqui também em São Paulo, no estádio ali do Clube de Futebol Portuguesa, né? Às vezes sempre tem as festas lá, sempre tinha, né? Agora com a pandemia. E sempre eles servem muito também, a gente sempre gostou da sardinha portuguesa, né? Aquela sardinha grande, Sardinha. na grelha e tal. É uma delícia, né? E eu estava vendo uma É. reportagem recentemente e eu achei interessante que eu nunca tinha visto isso. Diz que é uma tradição também em Portugal comer essa sardinha, lógico, eles fazem na brasa, depois com um pão uma broa, assim, de milho, assim, e eles tomavam o vinho numa caneca.
é uma tradição, Exatamente. é uma tradição, né? Isso em É porque Portugal, né? é a tradição das festas do São João, de Santo Antônio, em Santo Lisboa. Antônio. E eu achei Santo interessante. Antônio é tradição em Lisboa e o São João é no Porto. No Porto. Então comia-se sardinha com broa e a caneca de vinho. A broa era um pedaço de broa grande e a sardinha ia em cima da broa. Ela largava o suco dela de assado, você comia a sardinha, depois comia a broa, com aquele suco em cima. Exatamente, achei então muito... você come isso na rua. Eles montam umas barraquinhas, como a gente aqui tem também, e você nas festas vai sentar naqueles bancos de madeira, aí você vai buscar 2 ou 3 sardinhas, eles já lhe dão a coisa da broa também no prato, e você compra é como se fosse um combo. Traz a caneca de barro, exato, com o vinho, vinho do lavrador, como se diz lá em Portugal, vinho avulso do lavrador, muito bom, sim. E aquela sardinha em cima da broa. Quando você acabou de comer a sardinha à mão, não tem garfo nem faca, é à mão, certo. O suco da sardinha está todo em cima da broa e você come a broa a seguir. Então, essa é tradicional. Qual é o nosso problema aqui em Salvador, Gabriel? Eu não consigo aceder à sardinha, porque a sardinha boa ela tem que ser fresca. Sim, a sardinha nossa do Brasil vem de Santa Catarina. Ela chega aqui congelada. Se eu descongelar a sardinha, ela está uma água. Quando eu for depois para grelhar, eu não consigo mais porque ela não tem qualidade nenhuma. Tem que ser sardinha fresca para você poder grelhar ela. Exato. Lá em Portugal, os meses da sardinha é junho, julho, agosto e setembro. Quando chega a setembro, a sardinha já está tão grande, já não serve mais para assar. Certo? Então, você come sardinha pequena em junho, depois os cardumes vão crescendo. Quando chega em setembro, não tem mais sardinha, certo? Porque ela já está grande demais, não é mais boa, ela é muito gordurosa. Entendi. Então, fica muito... O nosso problema aqui é, se nós estivéssemos perto de Santa Catarina ou São Paulo sem problema, aqui eu não consigo ter essa qualidade como tal, eu não sirvo sardinha. Tá? Sim. Não, achei muito interessante. Falei, deixa eu perguntar, guardei essa pergunta. Não, infelizmente nós não temos acesso a essa sardinha boa aqui em Salvador, não, infelizmente. E aqui as águas são quentes. Os cardumes de sardinha não tem aqui, porque as águas são quentes aqui em Salvador, no Nordeste. Verdade. Muito bacana. E eu vi também, não podia deixar de falar de doces, né, Luiz? Doce... Portugal tem doces doce conventual é terrível lá em Portugal. Tudo que é doce leva os ovos, certo? Exato. Então você está permanentemente a comer gema de ovo. Com certeza, né? O doce conventual, como o nome indica, ele nasce nos conventos, não é? Sim. Os conventos naquela altura eram grandes produtores de galinhas e como tal de ovos, não é? E Portugal naquela altura, portanto estamos a falar da Idade Média, era um dos maiores produtores de ovos da Europa, tanto que eles já exportavam já para a França e para a Inglaterra, sobretudo clara de ovo, que era para engomar as vestes eclesiásticas, que se engomava antigamente com clara de ovo. Então sobravam as gemas. Sim. Então eles não sabiam o que fazer com as gemas. Aí todos, digamos, os doces conventuais, como se diz em Portugal, nasceram dentro dos conventos. Portanto, as freiras e os frades começaram a fazer doce, claro, cada doce de acordo com a região, podia ter amêndoa, podia ter noz, podia ter uma série de coisas de acordo com a região onde estivesse, mas na base é tudo à base de gema de ovo, certo? Sim. Então a base do doce conventual é sempre gema de ovo, tá? O que deu origem depois também ao pastel de nata. Exato. Na sua base embora seja a massa folhada, mas a parte do recheio era gema de ovo, claro, certo? Com certeza. Então não podemos passar sem isso. Então nós temos o tocinho do céu, o pastel de nata, o famoso pastel de Santa Clara, ou seja, é impossível indissociar a nossa oferta sem ter doces conventuais. Com certeza. E até de curiosidade, né? Lá em Belém, né? Tem o pastel. Na realidade é como se fosse o mesmo, né? Mas como não vem de Belém, é o pastel de nata, né? Essa é a curiosidade. Na realidade, o pastel de Belém foi o nome que deram porque você ia a Belém. Na realidade, é o pastel de nata, o nome de Belém porque é o bairro de Belém. Aquela pastelaria já tem 100 e tal anos, certo? Então dizia assim, eu vou buscar um pastel a Belém. Aí o nome virou pastel de Belém. Exato. Mas é o pastel de nata. Na realidade é o pastel de nata. Sim. Exatamente, claro. O pastel de nata tem uma particularidade, é quanto maior a maior quantidade de massa
você tiver, mais o folhado fica fino. Então, eles trabalham em mesas fabulosamente grandes, estendem aquela massa o mais possível, que é para você ter esse folhado com várias camadas e depois a crocância, tá? O segredo do pastel de nata não é o recheio, esse aí é tranquilo, é a massa folhada. A massa que é o segredo, então, né? É a massa que é o segredo, porque se você não tiver a massa folhada no ponto, e com aquelas, quando ele vai assar, fica aquelas camadas, cenas de camadas de massa. Se não tiver isso, você está comendo um qualquer bolinho com recheio, certo? Exato. Fica maçudo, né? Não fica folhadinho, né? Puxa, que bacana, E Luiz. depois, todos os outros doces conventuais que tem do país inteiro, desde o sul, eles são sempre acompanhados por alguma fruta ou algum fruto seco da região, seja do norte, do centro ou do sul de Portugal, certo? Então, tem o recheio sempre da gema de ovo, depois pode levar amêndoa, pode levar noz, pode levar castanha, pode levar medronho, ou seja, uma série de frutas, sobretudo frutos secos, que vão na composição desse recheio, mas o recheio, a base é sempre a gema de ovo, sempre a gema de ovo. Muita canela também à mistura, muito açúcar, claro. Tínhamos o açúcar que vinha do Brasil, não é? Então dava para fazer maravilhosos doces conventuais, porque estávamos cheios de açúcar em Portugal naquela altura, não é? Então era maravilhoso. Enquanto os outros não tinham, nós tínhamos. Então, imagina, nos anos 1500 para a frente, nós com açúcar, que era aquilo que os outros não tinham na Europa. Né? Então, os doces conventuais tiveram um desenvolvimento muito grande, tá? E hoje fazem parte, verdadeiramente, da gastronomia portuguesa a tempo inteiro. E, novamente, hoje há uma revisitação desses. Tem muito profissional de pastelaria, muito pasteleiro a fazer coisas fantásticas lá em Portugal. E, claro, nós vamos beber à fonte e trazemos para cá aquilo que nós poderemos fazer aqui, claro. Com certeza. E em Porto, Luiz, em Porto tem alguma comida diferente ou algum doce diferente? Não, é a mesma comida? Tem, eles têm alguns específico doces. Deles. O Porto tem alguns doces da região específicos deles, certo. E tem algumas certas comidas também específicas deles. Eles trabalham muito, por exemplo, com tripas à moda do Porto, que é a tripa de porco. E eles fazem um ensopado, que é um negócio maravilhoso, certo? Embora possa parecer estranho, mas é um negócio fabuloso. Eles trabalham com muito ensopado na região do Porto, tá? Certo? Agora, a região do Porto também é uma região fantástica para mariscos e frutos do mar. A água é muito fria naquela região, portanto já estamos ali da região do Porto para cima, até a Galícia. Ali a água é muito fria, são correntes muito frias e os frutos do mar e os peixes ali são fabulosos. As sapateiras, as famosas sapateiras, os camarões, pistola, camarão espinho, que é um camarãozinho pequeno, que é o famoso sete barbas. Sim. A gente aqui conhece como sete barbas, que é aquele camarãozinho pequeno. Sim. Lagostas fabulosas, ou seja, como a água é muito fria, o gosto dos frutos do mar e do peixe tem outro gosto, é fabuloso, é sal puro ali, você não precisa nem pôr sal já na comida. Nossa, então, interessante. Da carne, é fabuloso os peixes. Então, por isso é que nós trabalhamos muito em Portugal com peixe grelhado. Que aqui no Brasil é difícil, porque como é peixe de água quente, você não tem esse gosto. Então, você é obrigado a dar gosto ao peixe. Então, você faz muito ensopado, faz muito peixe frito, sempre faz as moquecas, porque você precisava dar gosto ao peixe, porque não tinha muito gosto, que era água quente. Né? Então lá em Portugal não. Lá em Portugal prioriza-se muito o grelhado. Você encontra muito peixe grelhado, muito frutos do mar grelhado, certo? Por quê? Porque a qualidade, devido à essa água fria, ela dá um produto de qualidade fabulosa, né? Nossa, que demais. E tem alguma curiosidade, Luiz, com algum prato que você queira contar? Eu vi que nas suas postagens vocês postam diversas, né, falando um pouco da receita. Tem alguma, para a gente dar uma fechada aqui? Acho que foi muito rica a nossa conversa. Olha, um dos pratos que nós aqui frisamos muito, que é muito... Primeiro porque nos últimos anos, com todas essas viagens que os brasileiros fazem para a Europa e com passagem obrigatória para Portugal, né? Sim. Então, eles se tornaram profundos conhecedores da gastronomia portuguesa. Né? Sim. E um prato que nós fazemos aqui, que verdadeiramente tem aceitação total, é o famoso leitão à barrada mesmo. A barrada. Certo? Esse daí então, o leitão à barrada é um dos pratos que as pessoas aqui babam por isso, tá?
Primeiro porque é difícil de encontrar. Aqui raramente encontra-se alguém que faça esse leitão à bairrada, tá? Normalmente aqui faz leitão à pururuca. O leitão à bairrada ele é fechado, ele é cozido. Como eu disse há pouco, é um leitão que tem entre 6, 8 quilos, 8 quilos e meio no máximo, portanto é um leitão quase desmamado, né, como nós chamamos aqui no Brasil. Ele é cozido com linha, com barbante, certo? Em seguida ele leva esse molho dentro, feito de vinho branco, pimenta do reino, bastante alho picado, um pouquinho de manteiga e um pouquinho de banha hidrogenada, para lhe dar um pouco de gosto, sal, claro. Aí joga dentro, deixa marinar um pouquinho, coze tudo de novo, certo? E ele vai assar por 2 horas e meia. Sendo que a cada meia hora você puxa-o do forno e dá-lhe um jato de água em cima para que a pele fique crocante, aquele quente-frio, que a pele fica crocante, certo? A pele parece uma batata frita, quase. Ao fim de 2 horas e meia você tem esse bichinho que sai inteiro, aí você deixa arrefecer um pouco, claro que não consegue trabalhá-lo logo, está muito quente. Em seguida você vai cortando ele, tira aquele molho de dentro, que é o molho que acompanha o leitão à bairrada, claro, depois todo cortado em pedaços, né? E vai para a mesa, acompanhado por uma batata frita, que é típico lá em Portugal, com arroz de tomate feito na hora, ou seja, um arroz de tomate fresquíssimo, certo? Uma saladinha de tomate também muito fresca, tá? E aquele molhinho que vai à parte, que as pessoas depois podem pôr um pouco de molho em cima do leitão para torná-lo aquele molho que assou com o leitão durante 2 horas e meia, tá? Nossa! Então, esse é hoje o prato, primeiro que é um prato um pouco difícil de fazer, porque já é difícil de encontrar os porquinhos, né? Mas já é difícil de fazer. E, por outro lado, é um prato que não é fácil de encontrar também. Raramente você encontra restaurantes a fazer isso. Então é um prato bem típico que as pessoas, quando vão a Portugal, elas provaram lá. Então elas acham que a gente aqui não tem ou que não consegue fazer. Exato. Vai assimilar. Exato. Então é um dos pratos hoje que tem maior saída aqui, junto com o bolinho de bacalhau, claro que esse é um clássico, não tem como, o bolinho sai a qualquer hora, a qualquer momento. Tá? E também do bacalhau água moussá, que é um dos pratos de bacalhau que mais sai. Tá? O famoso bacalhau água moussá. Que então, demais. Esses são os pratos hoje que se sobrepõem a todos os outros. Tá? Que perfeito. Nossa, Luiz, super obrigado. A nossa conversa, acho que deu para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho, né, dessa cultura aí fantástica da gastronomia portuguesa. A cozinha portuguesa é muito rica, não é? Infelizmente temos algumas dificuldades de trabalhar aqui no Brasil com frutos do mar, peixe e frutos do mar, não porque não haja, que há, mas da forma como se trabalha lá em Portugal, eu não poderia trabalhar muito eles aqui porque precisaria de frutos do mar e peixe oriundos de águas frias. Normalmente eu estou no Nordeste, se eu estivesse em São Paulo teríamos acesso às águas frias de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Aqui não, infelizmente aqui são águas quentes, os peixes que se encontram aqui não se prestam à culinária portuguesa, presta-se a toda a culinária baiana, fabulosa, maravilhosa, certo? Buquecas e tudo mais, mas não à nossa culinária portuguesa. Por isso, nós fomos mais para o tradicional de carnes, certo? Certo. Tirando o bacalhau, você sabe que em Portugal, quando você pergunta a um português o que é bacalhau, ele diz que bacalhau é bacalhau. Não é nem peixe nem carne, é bacalhau. É bacalhau, é uma outra... Não é nem peixe nem carne, é bacalhau. É bacalhau, já é temos o bacalhau e depois temos as carnes, certo? Mais tarde vamos tentar fazer algumas revisitações, sim, de alguns peixes que se faz lá em Portugal, mas para outra etapa. Nesse momento agora, estamos agora mais sobre essa parte das carnes e tudo o que há aves, sobretudo. Tá? Nossa, demais. Acho que tá fantástico o seu cardápio, o menu, o site, o trabalho que vocês estão fazendo, estão de parabéns. E gostaria de te agradecer pela disponibilidade, pela... Um prazer estar com você e com todos. É um prazer sempre poder estar presente e discutir um pouco essa área da gastronomia, da restauração, da hotelaria, que é uma área muito complicada, é uma área verdadeiramente pesada. São muitas horas de trabalho, certo? Não é fácil. Às vezes as coisas não dão certo ao final do dia. Você teve um trabalho fabuloso e ao final do dia o número de clientes não foi aquele que você esperava, ou seja, tem muitas dificuldades,
Eu prezo muito os meus colegas e a restauração toda no Brasil. Eu sei o quanto é duro trabalhar nessa área, certo? Felizmente, infelizmente, mas felizmente eu já tive esses anos todos de experiência na hotelaria, que a gente sabe como é duro trabalhar nessa área aqui. Nós trabalhamos com pessoas, para pessoas, que já é difícil, certo? Nós trabalhamos na área de serviço de pessoas para pessoas, tentamos agradar, trabalhamos para agradar as pessoas todo dia, o que não é fácil, certo? Sim. Certo? Ser humano nem sempre é fácil de se tratar, mas esse é o desafio também, esse desafio quando dá certo, é maravilhoso, é prazeroso, certo? Precisa dar certo do ponto de vista, digamos, do retorno a nível pessoal, mas também precisa dar certo a nível de empresa, certo? A empresa precisa dar certo. Exato. Então tem esse trabalho muito grande de custos, esse trabalho muito grande de gestão do cardápio, esse trabalho muito grande de compras, de desenvolvimento de fornecedores, da cadeia que não seja disruptiva, certo? Tem essa parte também da fidelização dos clientes, que não é fácil, é extremamente difícil. Tudo isso é um grande desafio permanente e diário, né? Certo? E nós sabemos quanto é duro essa área. Então eu dou os parabéns a todo mundo, os meus colegas trabalham no Brasil inteiro, nessa área que é uma área bem difícil. Tá? Mas é uma área custosa, uma área maravilhosa. Prazerosa, né? E quando você cativa, quando você cativa, faz um bom trabalho, é o boca a boca, né? Que vai gerando cada vez mais clientes, a todo um trabalho, todo dia você vai colocando nas mídias sociais as suas fotos, vai criando conteúdo, vai colocando, vai tendo feedback dos clientes, vai se ajustando, ou seja, tem que ter um contato muito perto com as pessoas dentro do seu restaurante, tem que fidelizar não é tão fácil assim, para você fidelizar você precisa ter um produto bom, precisa ter um serviço maravilhoso e mais. A pessoa tem que se sentir como se estivesse em casa. Tudo isso não é tão fácil assim, é muito difícil fazer isso. Não é, parece que é fácil, mas é difícil, certo? Então você precisa ter uma equipa que esteja bem todo dia, você precisa que as pessoas estejam bem, que trabalhem com gosto, trabalhem com prazer, você precisa de criar condições para esses seus funcionários, certo? Para que as coisas todo dia eles possam servir e ao mesmo tempo sentir-se prazerosos também a fazer o que fazem, que é a profissão deles. Então, tudo isso aí é um novelozinho todo dia, você tem que desmanchar e enrolar todo dia, certo? Com certeza. Era relativamente bem difícil tudo isso aí, tá? Sobretudo numa situação que o país vive nesse momento. O país não, o mundo vive, e nós aqui vivemos também, uma situação de pandemia, onde você tem toda uma série de dificuldades nos horários de trabalho, as mesas estão a 2 metros uma das outras, ou seja, você perdeu, grosso modo, 50% da sua ocupação dentro do seu restaurante, né? Então, tudo isso você automaticamente perdeu quase 50% do seu faturamento possível ou passível de ser feito. Então, há toda uma reestruturação, toda uma reengenharia de operação que você tem que fazer, certo? Sim. Então, isso tem que ser bem claro. Ou seja, aquilo que dava certo o ano passado não mais dá certo esse ano e seguramente não será a mesma coisa para o ano. Então, precisamos de correr atrás todo dia, novas ideias, tentar abrir a porta que estava fechada, tentar encontrar janelas onde antes era a parede. Então, precisamos estar com a cabeça bem aberta, fazer coisas que talvez há 1 ano ou 2 anos atrás não era interessante, agora virou altamente interessante. Ou seja, precisamos estar abertos a essas mudanças todas e deixar que essas mudanças cheguem até nós também. Com certeza. Acho que esse é o grande desafio. Verdade. Luiz, obrigado. E passando para os ouvintes, acompanharem o Luiz Marques, o site dele é botecoportuguês.com.br e no Instagram, @botecoportuguês. E aqui é o Gabriel Acamini, do Instagram Hot Tips Brasil, e o Instagram do canal aqui de podcast, @Paladar Distinto. Obrigado, Luiz. Obrigado, Gabriel. Foi um prazer, tá? Uma boa noite para você. Um grande abraço. Tá? Um grande abraço. Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.